A Máquina do Tempo é um romance de ficção científica escrito por H. G. Wells e publicado em 1895. O livro conta a história de um homem que viaja no tempo para o futuro e encontra uma sociedade dividida em duas raças: os Eloi, seres pacíficos e despreocupados, e os Morlocks, criaturas monstruosas que vivem no subsolo e se alimentam dos Eloi. O livro começa com o personagem principal, o viajante do tempo, contando sua história para um grupo de amigos. Ele explica que ele é um inventor que construiu uma máquina do tempo, que permite viajar para qualquer ponto do passado ou do futuro. O viajante do tempo decide viajar para o futuro, para o ano de 800 e 2701. Ele chega a uma Terra completamente diferente da que conhecia. O planeta está dividido em duas raças: os Eloi, seres pacíficos e despreocupados, que vivem na superfície da Terra, e os Morlocks, criaturas monstruosas que vivem no subsolo e se alimentam dos Eloi. O viajante do tempo passa a viver entre os Eloi, mas ele logo descobre que eles são seres fracos e ingênuos, que são usados como alimento pelos Morlocks. O viajante do tempo decide ajudar os Eloi a se defenderem dos Morlocks, mas ele é capturado e levado para o subsolo. No subsolo, o viajante do tempo descobre a história dos Morlocks. Eles são descendentes de humanos que foram forçados a viver no subsolo depois que a Terra tornou-se inabitável. Os Morlocks são seres violentos e cruéis, que se alimentam dos Eloi para sobreviver. O viajante do tempo consegue escapar do subsolo e retornar à superfície. Ele decide não voltar ao seu próprio tempo, pois ele acredita que o futuro da humanidade é sombrio. A Máquina do Tempo é um romance clássico da ficção científica. O livro é considerado um dos primeiros a explorar a ideia de viagens no tempo, e ele influenciou muitos outros escritores de ficção científica. O livro também é uma obra de crítica social. Wells usa a história da viagem no tempo para explorar temas como a desigualdade social, a evolução humana e o futuro da humanidade. Pontos fortes. A história é emocionante e envolvente. Wells consegue criar uma atmosfera de suspense e expectativa que mantém o leitor preso à história. O livro é inovador e visionário. Wells foi um dos primeiros escritores de ficção científica a explorar a ideia de viagens no tempo, e ele fez isso com grande imaginação e criatividade. O livro é também uma obra de crítica social. Wells usa a história da viagem no tempo para explorar temas importantes como a desigualdade social, a evolução humana e o futuro da humanidade. Pontos fracos. O livro é um pouco datado. Alguns dos conceitos científicos apresentados no livro já estão desatualizados. O livro é um pouco lento em alguns momentos. A descrição da vida dos Eloi é um pouco repetitiva. A Máquina do Tempo é um romance clássico da ficção científica que ainda vale a pena ser lido. O livro é emocionante, inovador e visionário, e ele continua a ser uma obra de referência no gênero. Alguns temas explorados no livro. Viagens no tempo. Wells explora a ideia de viagens no tempo, e ele questiona as consequências de viajar para o futuro. Desigualdade social. Wells explora a ideia de desigualdade social, e ele mostra como a sociedade pode se dividir em duas raças: os Eloi, que são ricos e privilegiados, e os Morlocks, que são pobres e explorados. Evolução humana. Wells explora a ideia de evolução humana, e ele mostra como a humanidade pode evoluir para criaturas monstruosas. Futuro da humanidade. Wells explora o futuro da humanidade, e ele mostra como o futuro pode ser sombrio. A Máquina do Tempo é um romance clássico da ficção científica, e ele influenciou muitos outros escritores de ficção científica. O livro é considerado um dos primeiros a explorar a ideia de viagens no tempo, e ele foi adaptado para o cinema várias vezes. O livro também foi citado por vários outros escritores de ficção científica, como Isaac Asimov e Philip K. Dick.